Deus abençoe os amados irmãos, saúde a todos com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Este é o primeiro vídeo que eu estou aqui fazendo para um novo quadro aqui do canal, que eu vou intitular de Resenha Patrística, qual eu já havia anunciado aqui algumas transmissões que eu iria fazer. Neste quadro eu pretendo aqui fazer uma análise rápida, vão ser vídeos curtos sobre doutrina, sobre o ensino dos primeiros pais da igreja, os pais pré-nicenos, dessa parte da patrística que era a parte que o irmão Branham estudava. A razão de estar fazendo estes vídeos aqui é porque o próprio irmão Branham se interessava muito pela questão da patrística. Ele estudou bastante sobre a vida e a obra e a doutrina, o ensino dos pais pré-nicenos. E ele incentivava também a sua audiência, os irmãos que lhe seguiam, que lhe ouviam, que estudavam com ele, a também estudar sobre a patrística. Então, neste quadro aqui, o que eu vou fazer é isto. Eu vou aqui fazer anúncios de vídeos, fazendo comentários sobre, tanto sobre as obras dos pais, sobre o seu ensino, como também eu vou aqui fazer uma resenha e reviews de vários livros dessa área de patrística. E também de patrologia, que é um pouco diferente da patrística. E além disso, eu também quero fazer aqui resenhas e vídeos para orientar e sugerir você a ler esses livros sobre patrística, patrologia e também sobre o cristianismo como um todo, o cristianismo primitivo. Então vai ser um quadro aqui que eu pretendo começar, e o primeiro vídeo que eu estou aqui gravando é para conscientizar você, como eu disse, do grande apreço que o irmão Branham tinha pela patrística. Então o que eu quero fazer aqui agora é ler com você alguns sermões do irmão Branham, para você ver como ele se importava com essa questão, o quão ele estudava a vida dos pais, porque ele tinha um grande desejo de pregar uma doutrina, um ensino, que fosse o mais próximo do original, da igreja original, lá da igreja primitiva. Então, esse é o nosso objetivo desse canal. Eu espero que você se sinta abençoado com esses vídeos, e vamos logo ao nosso estudo, logo após a nossa vinheta. Pois bem, meus irmãos, o irmão Branham, ele disse que a igreja, nesses últimos dias, deveria se esforçar para tentar ser exatamente como os primeiros cristãos primitivos foram lá no passado, com aquela mesma fé, com aquele mesmo amor, aquele mesmo zelo e com o mesmo entendimento que aqueles primeiros cristãos possuíam, aquele mesmo amor que eles tinham por Deus e por sua palavra. Irmão Branham ensinava também que a igreja, nesse tempo do fim, deveria voltar para sua forma original, como eram aqueles primeiros pais, os primeiros cristãos. Lá no seu Livro das Eras, na página 53, irmão Branham escreveu o seguinte: a verdadeira igreja sempre procurará ser como a original no Pentecostes. A verdadeira igreja de hoje procurará se aproximar daquela primeira igreja primitiva. Assim como o semelhante gera semelhante, a verdadeira igreja será sempre aquela que procura seguir os passos de seus fundadores no Pentecostes. Então veja, os católicos, eles costumam se gabar de que aqueles primeiros pais lá da igreja primitiva eram católicos também, e de uma certa forma está certo, é verdade, porque a palavra católico quer dizer universal. Porém, aqueles primeiros pais lá, eles não criam e jamais endossavam a organização da fé, como o que veio acontecer depois do Concílio de Nicéia. Então aqueles pais, eles jamais aprovariam
o Estado governando e institucionalizando a igreja. Portanto, aqueles que os católicos consideram como seus pais, na verdade, jamais consentiriam com o que a Igreja Romana tem se tornado hoje, ao defender dogmas e credos que nunca foram defendidos por aqueles primeiros pais. E veja, o desejo do irmão Branham era de que a igreja atual, hoje, pudesse seguir os mesmos passos daqueles pais, da igreja primitiva. Vejamos o que ele vai nos dizer aqui. Agora, olhamos para trás e vemos a igreja pentecostal no princípio. Pensamos sobre o pentecostal 30, 40 anos atrás. Pensamos sobre o concílio pentecostal pós-niceno. Pensamos sobre eles nas primeiras eras de Irineu, São Martim, Columba, Justino, Policarpo, todos aqueles homens santos. E sentimos que, ao vê-los, recebemos a mesma bênção que eles tiveram. Então podemos perceber que podemos simplesmente seguir em frente como eles fazem. Percebemos que podemos fazer as mesmas coisas que eles fizeram. Foi por isso que, além das escrituras, o irmão Branham também se esforçava para conhecer um pouco mais acerca do ensino desses pais apostólicos e também dos apologistas. O irmão Branham ele estudava a patrística, mas em especial ele estudava também a vida, a obra e a doutrina desses pais, os pais pré-nicenos, porque ele acreditava que depois do concílio de Nicéia, com a união da igreja com o Estado, não somente a fé toda ficou comprometida, como também toda a cristandade, ainda que sempre houvesse aqueles que se esforçassem em preservar essa doutrina. Isso aconteceu em todas as eras. Mas, para o irmão Branham, pouca coisa poderia ser aproveitada depois daquele concílio, porque a teologia de Roma havia sacrificado a palavra de Deus com tradições feitas pelo homem, e que nada tinha a ver com a tradição apostólica realmente, da qual ela reclamava conservar e defender. O irmão Branham, na verdade, acreditava que os pais pré-nicenos, por ter mantido a fé original apostólica, fazia parte de uma espécie de um terceiro grupo de testemunhas que Deus tinha como conservadores das verdades bíblicas. Ele disse isso na mensagem: Senhores, queríamos ver a Jesus. O mesmo Deus que tratou com os antigos profetas, tratou com os apóstolos e tratou com os irmãos pré-nicenos. Ou seja, aqui o irmão Branham está dizendo que Deus usou um grupo de 3 testemunhas. Os antigos profetas, os profetas do Antigo Testamento, os apóstolos, os discípulos diretos de Jesus e depois os irmãos pré-nicenos, que seriam os discípulos dos discípulos. Esse seria um terceiro grupo, uma terceira categoria de testemunhas que Deus usou para promover a verdade. Ele continua: e aqui está ele, hoje, tratando da mesma maneira com seu povo, com os mesmos sinais, as mesmas maravilhas, o mesmo evangelho, o mesmo poder, o mesmo Deus, tudo, com 3 como uma testemunha, para nós, de que esta é a verdade, isto é verdade. Deus deu em 3 testamentos. Vê? Essa é a história. Então veja, o irmão Branham ele disse que aqueles pais da igreja que vieram de uma tradição apostólica, eles possuíam uma confissão correta acerca da doutrina de Cristo, de modo que nós podemos simplesmente tratar as suas obras que eles deixaram para nós como provas infalíveis da sã doutrina. Era assim que o irmão Branham via. Agora, eu tenho os pais pré-nicenos e todos os historiadores e tudo mais em meu escritório, a história mais antiga e sagrada do mundo, as únicas provas infalíveis que temos. Olha só a garantia, a confiança que o irmão Branham possuía nas obras desses pais pré-nicenos. E veja, em inúmeras ocasiões, o irmão Branham afirmava para a sua igreja mesmo, que ele tinha lido, que ele havia estudado as obras da patrística, assim como as obras também sobre a igreja primitiva em geral.
Ora, eu tenho estudado a história bíblica por 20 anos, está vendo? Certamente, Irineu e Policarpo e todos os demais. E eu tenho estudado, disse isso perante a congregação, tenho estudado a igreja primitiva e comecei a estudar sobre isso e sobre o que estes homens fizeram e a maneira como cuidaram da igreja que Deus os deixou supervisionar. Agora, vamos começar com a igreja primitiva e falar sobre ela por uns 5 minutos agora, quanto ao que eles fizeram, e então posso lhes mostrar a visão que eu tenho para o futuro. O irmão Branham, ele lia de púlpito certas porções do livro destes pais, os pais pré-nicenos. Houve uma ocasião que ele levou um trecho de um livro dessa série dos pais pré-nicenos para ler de púlpito para a sua igreja. Aqui ele vai dizer o seguinte: eu poderia ler dos pais pré-nicenos, volume 1, página 412. Veja bem, esta série que o irmão Branham aqui diz que está lendo para a sua igreja, dos pais pré-nicenos, essa série é composta de 10 volumes. Eu acredito que o irmão Branham tinha todos esses 10 volumes. E aqui ele está dizendo que vai citar uma passagem do volume 1, na página 412. Porém, quando você vai no texto original em inglês, você percebe que ele aqui errou a numeração da página. Porque o que ele vai ler aqui para a sua igreja está, na verdade, escrito na página 413. Então isso prova para nós que o que o irmão Branham levou ali no púlpito não foi o próprio volume, porque ele poderia ter conferido na hora. Então, embora ele pudesse ter levado o livro ali ao púlpito, eu acredito que o que ele está fazendo aqui é lendo uma nota que ele escreveu em uma folha de papel. Apenas uma pequena citação, se você quiser anotar. Volume 1 dos pais antenicenos. Veja, quando o irmão Branham aqui diz que a sua igreja poderia anotar, isso mostra que ele fazia questão de mostrar isso para que os irmãos da audiência também pudessem conferir isso, caso eles também tivessem esses livros em suas casas. Então o que o irmão Branham está fazendo aqui é sugerir, ele está incitando para que o povo mesmo investigue, anotem, estudem, tome nota. Ele quer que o povo investigue acerca desses temas e dessas obras. Aqui ele continua. E na página 12 se você quiser o volume, é a última parte do volume 3. Bom, na verdade o que o irmão Branham está falando aqui é da passagem que ele vai ler aqui para a igreja. Essa passagem do livro dos pais pré-nicenos, na verdade é a obra de Irineu. O que o irmão Branham aqui vai ler para a igreja, para o Tabernáculo Branham, é uma passagem, é um trecho que está no livro Irineu contra as heresias, no capítulo 35, no parágrafo 3. Aí ele continua aqui. Você poderia ler a coisa toda, vários capítulos, ou várias frases. Agora eu começo a ler logo no último, exatamente nos últimos 20, 30 versos disso. E eu não vou ler tudo isso, mas só uma parte disso. Todas as outras expressões também sendo, trazem o título de um e o mesmo ser. Veja, ele está tentando dizer do que eles o chamam de Pai, Filho e Espírito Santo. Ele disse, isso são títulos, não nomes, títulos do único ser. E isso é exatamente o que ensinamos ainda hoje. Como por exemplo, e depois entre parênteses, em inglês. Bom, aqui o irmão Branham disse em inglês, mas no texto original Irineu escreveu em latim. O Senhor dos poderes, o Senhor Pai de todos. Aqui eu coloquei o Senhor entre parênteses, porque na verdade no texto original Irineu não disse essa palavra, Senhor, simplesmente disse o Pai de todos. Deus Todo-Poderoso, o Altíssimo, Criador, o Formador e coisas semelhantes. Estes não são os nomes e títulos de sucessão de diferentes seres, mas de um e o mesmo. Amém. Pelo nome do qual o único Deus Pai é aquele que todas essas coisas concede a todos da existência, o benefício de toda a existência. Bom, aqui o irmão Branham leu na verdade um pouco errado essa passagem aqui. O que Irineu escreveu no seu livro foi o seguinte, por meio do qual o único Deus e Pai é revelado.
aquele que contém todas as coisas e concede a todos o benefício da existência. Essa é a mesma passagem, inclusive, que depois o Mambana vai repetir no seu livro das Eras. Então, meus irmãos, além das obras dos pais pré-nicenos, além da patrística, o Mambana também ele se interessava por algumas obras de teólogos renomados, de historiadores, que faziam comentários sobre a patrística e sobre a igreja primitiva como um todo. E assim como também toda a história da igreja de uma forma geral. Mambana buscava literaturas sobre estes temas, sobre a patrística, sobre a história da igreja, sobre a igreja primitiva. Há várias mensagens, há vários sermões onde ele menciona sobre essas buscas, essas várias leituras que ele fez em diferentes literaturas que ele havia conseguido. Aqui ele vai dizer: eu li os pais nicenos, o concílio niceno, todos os escritores antigos que eu poderia pensar, lendo as duas Babilônias de Hislop, muitos outros livros antigos. Eu disse, tenho as duas Babilônias de Hislop, tenho as histórias mais antigas que posso encontrar. Aqui estão os pais nicenos, o concílio niceno, o concílio pré-niceno e tudo bem aqui no meu escritório. E na minha biblioteca, lá em cima, temos todas as histórias antigas que eu conheço. Os pais pré-nicenos, os escritos antigos de Josefa, as duas Babilônias de Hislop, o livro dos mártires de Fox, muitos outros escritos antigos. E muitos de vocês eruditos aqui são mais suficientes do que eu, porém, eu tenho estudado muito sobre o assunto. E eu li os pais da pré-Nicéia, o concílio de Nicéia e todos os historiadores e assim por diante. Então veja, meus irmãos, essas passagens aqui, esses sermões mostram que o Mambana estava sempre investigando e buscando todo tipo de fonte, todas as literaturas disponíveis para dar para ele o quadro mais amplo possível acerca de como que aqueles primeiros pais desenvolveram a sua fé, seus ministérios, como foi seu ministério de ensino. Então, não satisfeito apenas com a patrística, com as próprias obras desses pais, o Mambana também investigava os comentários dos teólogos, dos doutores, dos historiadores acerca da vida e obra desses pais. E a razão dele estar dizendo isso é porque ele está, na verdade, incentivando a sua audiência a fazer a mesma coisa que ele. Veja, vamos estudar, vamos investigar. Eu tenho feito todo o meu esforço para buscar toda a informação possível sobre a patrística, as obras desses pais, o que os outros estudiosos falaram acerca deles. Mas veja que, embora o Mambana estudasse a literatura patrística, seja as obras dos pais pré-nicenos, como esses livros dos doutores, dos historiadores sobre o cristianismo primitivo, hoje nós não vemos os ministros da mensagem se importando muito com esses temas, para tentar entender melhor a própria mensagem de William Branham, que embora estivesse amparada totalmente nas escrituras, ele tinha também a literatura patrística como um ponto de referência sobre como que os primeiros pais ensinaram. Então, muitos ministros hoje simplesmente alegam que não há necessidade de você examinar, buscar esses livros, porque isso seria buscar conhecimento teológico, esquecendo que o próprio Mambana lia e estudava esses teólogos, esses historiadores. A verdade é que a razão desses ministros rejeitarem tais literaturas é porque a própria mensagem do William Branham também tem sido rejeitada por eles. À medida que se conhece o que de fato os primeiros pais ensinaram, então nós podemos perceber que é totalmente diferente daquilo que esses ministros têm pregado em seus tabernáculos. Então é contraproducente para eles que a sua própria audiência estude a literatura patrística. Eles não vão incentivar a fazer isso, porque quem for examinar essas obras terão que se dar por conta de que o que esses próprios ministros estão ensinando não é a mensagem de Branham e muito menos o que aqueles primeiros pais ensinaram. Mas veja que não é somente um problema com os ministros da mensagem, porque a própria igreja organizada como um todo também tem desprezado esses ensinos desses pais. Ou no mínimo tem torcido as declarações que esses pais fizeram para tentar fazer eles dizer o que eles na verdade nunca disseram, nunca ensinaram.
como por exemplo a doutrina da Trindade. E assim como a Igreja Mãe tem desprezado essa doutrina apostólica, o mesmo também tem sido feito hoje por suas filhas. A Igreja natural e a Igreja sobrenatural. Veja, a palavra faz a diferença. Isso é o que pensava Jacó. E não importa o que aconteça, sei que nunca poderei ser abençoado a menos que eu tome posse do direito de primogenitura. É dessa primogenitura que eu vou ter que tomar posse. Mas Esaú odiava, e os seus filhos ainda fazem a mesma coisa neste dia. Eles odeiam isso. Sempre foi assim. A Igreja Mãe odiou a herança dos pais primitivos, e suas filhas hoje odeiam da mesma maneira. Então, meus irmãos, eu acho que essas palavras aqui do irmão Branham explicam por que os ministros da mensagem não se importam pela patrística e nem incentivam sequer a sua própria igreja a estudar a patrística, diferente do que o irmão Branham fazia. Eles detestam estudar isso, porque eles estão fazendo a mesma coisa que a sua mãe fez, e as filhas seguem a mesma coisa. É simples, isso aqui está muito claro. Então veja, o ensino apostólico dos primeiros pais, ele tem sido rejeitado por essas igrejas, por esses grupos organizados. E isso tem sido assim por muito tempo, ao longo das eras. Exatamente como a sua igreja-mãe também tem feito desde Nicéia. E o irmão Branham, ele incentivava para que a sua audiência estudasse esses livros da patrística, dos pais da igreja, e também os livros voltados à história da igreja, para que eles averiguassem tudo isso. O irmão Branham, ele nos conta nas suas mensagens que ele realmente estudou profundamente a patrística e tantos outros livros sobre a história da igreja e a história do cristianismo, e ele se convenceu de que aquilo em que a igreja romana havia se tornado depois que ela se organizou, não era nada daquilo que a igreja primitiva costumava ser no princípio. O irmão Branham, ele lia vários livros de estudiosos, inclusive, sobre a história da igreja, tanto de homens, de doutores, como também de historiadoras, de mulheres, teólogas. Como certa vez ele mencionou ter lido um livro de uma historiadora chamada Rachel Heseltine. Ela escreveu um livro intitulado Como Isto Aconteceu. E ele mencionava e compartilhava esses estudos dessa historiadora lá no seu púlpito, do seu tabernáculo. Agora eu vou falar sobre isso também no próximo domingo, mas não havia altares na igreja primitiva para fazer chamadas de altar. Não havia nada além de apenas uma sala oca. Isso é tudo. Nenhum crucifixo, nada, não havia nada na sala, senão apenas um piso plano. As pessoas eram a igreja pentecostal nos primeiros dias, como eu vou trazer a vocês de muitos historiadores diferentes, no próximo domingo, se o senhor quiser. E eu quero trazer para vocês da igreja peregrina primitiva de Ironside. Ironside era um teólogo, era um ministro canadense. E das duas Babilônias de Hislop, dos pais pré-nicenos, do concílio de Nicéia, tantos deles, e os escritos de Heseltine sobre a igreja primitiva, e outros diferentes. Veja que inclusive naquela carta áudio que o irmão Branham gravou para o irmão Liveio, quando ele estava escrevendo o seu livro, O Profeta do Século XX, o irmão Branham havia sugerido naquela gravação para que o irmão Liveio adquirisse um livro dessa doutora, dessa historiadora, para poder obter algumas informações que ele queria acerca de alguns mensageiros, como o mensageiro Martim. E durante o próprio tempo em que o irmão Liveio estava ajudando o irmão Branham também no seu próprio livro, das Eras da Igreja, ambos haviam trocado entre si muitos livros sobre história, sobre teologia, sobre patrística, para que eles pudessem concluir o seu livro. Ambos, o irmão Branham e o irmão Liveio, liam bastante livros de comentaristas, de patrística, todo tipo de livro. Agora, irmão Liveio e professores aqui da era de Nicéia, da igreja primitiva, não sei se vocês já leram isto ou não. Se quiserem ler, encontra-se na Gloriosa Reforma de Schumacher. Esse é um outro livro aqui que o irmão Branham gostava muito de mencionar. Este Schumacher é apenas mais um outro teólogo de tantos outros que o irmão Branham gostava de ler e investigar.
Bom, meus irmãos, eu deixei de ler muitos outros sermões, obviamente, porque senão seria alongar demais este vídeo, não era a nossa intenção. Mas eu vou deixar depois na descrição do vídeo aqui para você um link com o texto completo para você baixar e ler com calma. As outras ocasiões o irmão Bana endossou a mesma coisa, de que ele estudava bastante sobre a patrística, os pais pré-nicenos e também livros de comentaristas, doutores, especialistas, historiadores a respeito da patrística, da patrologia, do cristianismo primitivo. Então, eu espero que você consiga entender por que o primeiro vídeo deste quadro foi fazendo isso, mostrando para você este empenho do irmão Branham em estudar a patrística, porque o que eu quero fazer aqui não vai ser nada diferente do que o irmão Branham fez. A intenção minha aqui é de trazer para você, então, a literatura falando e tratando sobre esse tema da patrística, da patrologia, do cristianismo primitivo. Amém? Vai haver alguns vídeos aqui que eu vou fazer só para trazer um único livro para você, onde eu vou estar ali explicando para você o seu conteúdo, mostrando para você ali os pontos mais altos, sim, apenas para você ter uma orientação. São livros que eu vou escolher a dedo, porque eu sei que são de importância, são do nosso interesse para esse tema da patrística. Há outros vídeos que eu vou fazer onde eu vou te trazer aqui várias recomendações, vários livros, porque alguns irmãos têm me perguntado: irmão Jorge, qual livro que eu começo para estudar patrística? Então foi pensando em perguntas como essa que já me fizeram que eu resolvi criar este quadro, então, para orientar os irmãos, para você saber por onde começar. Temos um vasto material no mercado de livros, sim, tratando sobre esse tema, e eu quero te mostrar os livros que eu creio ser essenciais, primordiais, para você compreender, para você dominar esse tema da patrística, porque eu creio que era isso que o irmão Branham queria que os crentes fizessem, os crentes da mensagem. Amém? Então, antes que você ouça, ou você mesmo queira me criticar por eu trazer esses livros, porque alguns são de historiadores, teólogos, doutores, você não pode fazer isso sem criticar o próprio irmão Branham, porque ele fez isso. Eu repito, não estarei fazendo nada diferente daquilo que o próprio irmão Branham já fez. Tá bem? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, dê o seu like se você gostou, comente, compartilhe com mais alguém. E eu espero que você esteja aqui comigo em um próximo vídeo desse canal, se o Senhor assim nos permitir. Deus te abençoe.